Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o seu carinho e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Este programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo com essa pré-aula é que você, caro aluno, caro professor, caro superintendente, você que ama estudar a Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical, seja abençoado, edificado e tenha um pouco mais de conteúdo para agregar ao seu estudo. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2026 com uma temática maravilhosa, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estudamos na aula anterior a lição de número 6, com o título O Filho como o Verbo de Deus, e essa lição ela está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Já aproveito para pedir a sua atenção, você que chega pela primeira vez ou você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe, nos ajude. O nosso objetivo, além de levar mais conteúdo, é alcançar o maior número de pessoas. Lição de número 7 hoje, a lição de hoje, melhor dizendo, de número 7, e essa lição tem por título A Obra do Filho. Nós vamos estudar soteriologia pura hoje, que lição maravilhosa. E para comentar essa lição, nós temos a presença do pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Ivonci, irmã Thelma e a todos os queridos irmãos que estão sintonizados conosco. Privilégio de poder falar um pouquinho da Palavra de Deus. Glória a Deus. E conseguimos ajustar a agenda da professora Thelma Guedes, né? Que bom tê-la conosco. A paz do Senhor, professora Thelma. Paz do Senhor, pastor Ivonci. Paz do Senhor a todos os ouvintes que nos ouvem e que essa aula venha a ser uma aula de grande edificação e ensinamento também espiritual. Glória a Deus. Vamos lá então, você que está aí, pegue sua Bíblia, porque nós estamos estudando Bíblia, né? Pegue sua Bíblia, se você tem a lição, pegue ela também. Vamos juntos caminhar pela lição de número 7, a obra do Filho. Pastor Rômulo, o texto áureo, por favor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 9. A verdade prática nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e a sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele, Jesus, é digno de toda adoração e obediência. Os objetivos da lição, que são 3, nós vamos pedir para a professora Thelma fazer a leitura. Objetivos da lição. Primeiro, explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Terceiro, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, e também na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 ao 28. Acompanhe a leitura. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo,
E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, pontos e subpontos extremamente importantes, pensando nessa temática maravilhosa da lição de número 7, a obra do Filho. Nós vamos olhar para Filipenses capítulo 2, pensando no Cristo que se humilhou voluntariamente. Depois nós vamos olhar para a carta do escritor aos Hebreus, o capítulo 9, que são as duas leituras que foram feitas aí, leituras bíblicas em classe, aonde nós vamos observar que o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Então vamos olhar hoje para a humilhação de Cristo, humilhação voluntária, né? A obra redentora e também a exaltação gloriosa do Cristo. Pensando nessa introdutória, o primeiro ponto, a humilhação voluntária do Filho. Professora Thelma Guedes, eu já vou contigo, tá? Porque nós vamos olhar para 3 subpontos importantíssimos aqui: a submissão de Cristo, o esvaziamento de sua glória e a sua obediência sacrificial. Então, começamos com você nesse primeiro subponto da lição, do primeiro ponto, sobre a submissão do Cristo, né? Porque ele vai dizer lá que era para que os irmãos, Paulo vai escrever, de sorte que vocês tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então deixo com você esse ponto. O apóstolo Paulo, ele vai estar ali exortando a igreja, falando sobre a submissão de Cristo. Porque para se haver, de fato, uma obra completa ou completada, há uma necessidade de a submissão, do sentimento, tudo que envolve a submissão. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele, como o apóstolo Paulo vai falar aqui em Filipenses, ele vai dizer no capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus é Deus. E para que o nosso Senhor Jesus viesse aqui na terra e cumprir a sua missão de Salvador e remidor de todos os pecados, ele precisava desse sentimento, dessa submissão, dessa ação, de ser humilde ao ponto de, sendo Deus, não usurpando, descer aqui e usar os seus poderes de Deus, mas 100% homem, 100% Deus, de uma forma humilde, ele se esvaziou de si. E esteve aqui, tomando a serva de homem, fazendo-se semelhante aos homens, para que pudesse nos conectar a Deus. Porque Deus é espírito. Nós não somos espírito, nós somos carne. E havia uma necessidade dessa conexão. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele nos dá esse maior exemplo de submissão, que envolve o quê? A humildade. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai advertir os irmãos, a igreja, para que nós também venhamos agir desta mesma forma, adquirindo pelo Espírito Santo essa mente de Cristo. E entender que a submissão, ela não é uma anulação. Jesus, ele nunca perdeu a sua identidade, a sua divindade ao se submeter. Mas ele, se submetendo, ele vai fazer o quê? Ele vai se alinhar ao plano perfeito de Deus. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós estamos nos alinhando ao propósito de Deus na nossa vida. Mesmo sendo Deus, Jesus, ele se fez servo e obedeceu ao Senhor, cumprindo o plano salvífico, vindo e morrendo e morte
e morte de cruz. A submissão, ela é vista como uma vontade e também ela é o cumprimento de um plano do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio com um ato de amor, humildade e obediência, e diante de todas essas ações, ele conseguiu restaurar toda a humanidade ao nosso Pai. Como está escrito aqui mesmo na lição, você pode acompanhar comigo aqui, eu fiz questão de pegar alguns versículos. Em 1 João, no verso de número 2, capítulo de número 2, verso de número 6, vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, a igreja do Senhor, tanto naquele tempo, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipos, haja vista que era uma igreja, era uma cidade que se orgulhava muito, tinha muitos veteranos de guerra, um povo que se orgulhava muito do seu poderio, ele vai ali dizer: ei, sejam submissos à vontade do Senhor. Então nós vemos aqui que o cristão, ele deve o quê? Assumir o mesmo modo de pensar de Cristo, como está escrito em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, pastor Evalcir, pastor Rômulo, nós conseguimos também cumprir com o propósito estabelecido em nossas vidas por Deus. Em João, no capítulo de João, no capítulo 13, verso de número 15, vai dizer: porque eu vos dei o exemplo. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Jesus foi o maior exemplo de amor e nós também devemos agir desta maneira. Nós também devemos, enquanto estamos aqui como servos, porque Jesus ele foi o maior exemplo de servo. Ele esteve aqui, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele não perdeu os seus poderes, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo como homem, habitando no meio de nós e cumprindo com o seu plano de salvação em nossas vidas. E é por isso que hoje nós temos esse direito de salvação mediante a fé e mediante a graça. Então nós vemos aqui: porque eu vos dei o exemplo, para que eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. Em terceiro, nós devemos imitar a mente de Cristo. A mente de Cristo, quando nós imitamos, nós nos esvaziamos do quê? Do nosso egoísmo, nós renunciamos o nosso egoísmo e buscamos o bem do próximo e buscamos também viver para a glória de Deus. Jesus, ele veio e ele cumpriu com o seu plano e o nome do Senhor foi glorificado e o próprio Jesus, como nós vamos ver mais adiante, também foi glorificado no céu. E para finalizar esse primeiro ponto, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Como cristão, nós somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Cristo agiu. Então, pastor Evalcir, caro aluno, caro irmão, você que está me assistindo nesse momento, nós precisamos buscar esse modo de pensar, como no grego, esse sentimento, no original do grego que diz phirônio, que também pode significar modo de pensar, disposição mental. Nós precisamos buscar essa disposição mental, esse modo de pensar em Cristo Jesus, para que enquanto nós estamos aqui, nós também possamos cumprir com a missão que foi outorgada por Deus para cada um de nós enquanto estamos aqui nesta terra. Glória ao nome de Jesus, professora Thelma, muito interessante quando você faz o comentário. Nós estamos olhando para a humilhação voluntária de Cristo. Voluntária. Ela foi voluntária, essa ação voluntária do Cristo, e pensamos na submissão do Filho. E você no final trouxe até um ponto importante da lição, e é bom você, professor, apontar isso aos seus alunos, que nós não somos somente convidados a crer, mas pensar e agir como Cristo. Isso é muito profundo. Pastor Rômulo, dentro dessa humilhação voluntária, o esvaziamento da glória,
não havia necessidade de Cristo fazer isso. Deixa eu corrigir isso aqui. Havia uma necessidade, mas Cristo não era obrigado, né? Então fica melhor assim, né? Então eu deixo contigo o comentário desse segundo subponto, desse esvaziamento da glória de Cristo. Jesus é apresentado aqui por Paulo como tendo forma de Deus. Ou seja, fala da autoexistência de Jesus e de uma pré-existência. Mostra a divindade e que em natureza e em atributos, Jesus é como Deus. Né? Esse cântico que vai ser apresentado nesse capítulo tão importante, ele aponta para a divindade e a deidade de Jesus. Mas chama-nos a atenção para a encarnação. E esse momento em que Jesus não apenas na manjedoura está iniciando um processo de nascimento e de vida, mas está literalmente tomando uma forma humana. Então, ele que é como Deus, não usa isso de forma egoísta, para benefício próprio. Mas Jesus vai tomar uma postura agora de esvaziamento, no sentido em que Jesus está deixando agora alguns direitos dele e está se colocando à disponibilidade da realidade humana, sem deixar de ser Deus. Então eu queria chamar a atenção para alguns detalhes importantes colocados aqui pelo autor. Primeiro ele coloca assim: sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu, e aí vem uma frase importante para você destacar, privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Imagina Deus, o Eterno e Todo-Poderoso, tendo que estar em um corpo humano, se limitando ao tempo, ao espaço físico, à realidade humana, aos sentimentos, às dores, às angústias, tudo aquilo que vemos na vida de Jesus. Então, sendo Deus, não usurpou, mas, em vez de usar a sua divindade para seu próprio benefício, ele quer, como Deus, essencialmente Deus, agora vai se tornar essencialmente homem também, sem deixar de ser Deus, sem deixar sua divindade. Então, ele não vai usar esses direitos dele para benefício. Ele vai privar-se disso e vai viver a realidade humana. Um dos fatos da humilhação, como nós chamamos na teologia, é o fato de Deus ser homem, viver a realidade humana. E de fato Jesus viveu a experiência humana. A encarnação é uma realidade bíblica. E se não há encarnação como uma realidade, se não entendemos o que Paulo está ensinando à igreja aqui, logo, então não há expiação, não há uma morte substitutiva e a salvação não é completa. E no sentido prático, que é o que está no contexto desse capítulo, nós não teremos Jesus como um modelo humano a ser seguido. Então, se Jesus de fato foi homem, nós podemos aprender com Jesus sobre humildade, disponibilidade, compromisso. Né? Então, Jesus é esse exemplo para nós no sentido de assumir a sua humanidade. É nesse sentido que está o entendimento do apóstolo Paulo. Sendo Deus, se faz homem. Mas ele continua, e aqui coloca o autor, que é um contraste entre a realidade do primeiro tipo de ser humano, que é Adão. Porque a proposta de Satanás na serpente para Adão e Eva é que eles seriam como Deus, igual a Deus, totalmente como Deus, sabendo de todas as coisas. E Jesus é apresentado por Paulo como um outro tipo de Adão, um outro tipo de humanidade, daqueles que querem fazer a vontade de Deus, que obedecem a Deus, que se disponibilizam a Deus. Então ele diz assim: enquanto Cristo, segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros, não usou a divindade para si, se preocupou com os outros. Por isso, no contexto, ele está chamando os irmãos de Filipe a servirem uns aos outros com a mesma mentalidade, atitude, disponibilidade que tinha Jesus, que estava disponível e que de forma voluntária decidiu cumprir a missão, obedecer o Pai, salvar os outros e restaurar a criação. Então nós estamos falando de uma obra completa, extraordinária. Mas, além desse primeiro fato da encarnação, ser Jesus assumindo uma forma humana, né? Ele não é um ser humano que deixa de viver a humanidade e usa a sua glória e todo o seu poder, sua divindade para benefício. Então, ele sentiu fome, ele sentiu dificuldades, ele teve problemas relacionais, sentiu angústia na sua alma, chorou. Ele viveu a realidade humana.
Mas também Jesus faz uma outra coisa que nos desafia para nós sairmos do nosso ego e nos disponibilizarmos. Olha o que diz o autor. Essa realidade é confirmada quando diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, um Deus que se faz homem e um Senhor que se faz servo. Servo, a ideia do texto de escravo. Isso é profundo demais. Eu estava até olhando para o material de apoio, eu queria novamente destacar a importância do material de apoio aqui. Coloca muito bem o termo aqui, o escritor, dizendo o seguinte, que essa palavra esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, no original grego, refere-se à autoabnegação voluntária, assumindo a natureza humana. Ele usa a parte B do versículo 7 desse segundo capítulo de Filipenses. Isso não significa perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. E aí um detalhe interessante. O fato de Jesus não usurpar, ele diz, é algo a ser retido a todo custo ou algo a ser explorado egoisticamente. Ele não considerou o fato de ser igual a Deus como sendo algo que não devesse escapar de seu domínio. Ao contrário, Jesus, por amor, se preocupou com os outros e serviu. Então, aniquilar a si mesmo, esse autoesvaziamento e esse aniquilar, esse esvaziar, esse tomar uma forma humana, também tem a ver com Jesus se disponibilizando. Em Jesus temos um exemplo de Deus que se torna homem para levar o homem a Deus. É uma expressão divina, mas é uma expressão humana. Temos sintetizado na encarnação de Jesus a realidade. E aí, de forma prática, eu fico pensando nessa grandiosidade desse cântico provável do que Paulo coloca aqui. Talvez até um cântico antigo que Paulo recolocou algumas palavras e reorganizou. Há muito estudo teológico sobre isso. Mas pense sobre Jesus tendo que, sendo Deus, viver a realidade humana, se colocar à disposição, né? E ainda ele vai para um terceiro momento, mas eu não quero entrar nele, que é o próximo ponto que a gente vai aprender aqui com a professora Thelma, que tem a ver com sacrifício e morte. Mas a pergunta que fica prática para nós é o esvaziamento da sua glória, ou seja, não perde o seu poder, seus atributos, não deixa de ser Deus, mas priva-se de direitos e vive a humanidade de fato, se disponibiliza, cumpre a missão. Esse chamado de Jesus, esse modelo de Jesus, ele está em contraste com a nossa realidade humana voltada ao nosso ego. Então a pergunta é, nós vivemos no modelo de Adão, que quer as coisas para si do seu jeito, ou vivemos no modelo de Jesus? O que é mais importante para nós? A nossa vontade ou a de Deus? Porque se é de Deus, a missão está à frente do benefício. A salvação, o movimento da redenção, é mais importante do que aquilo que eu quero e espero, inclusive a respeito de Deus. Jesus nos convida e nos convoca a vivermos a humanidade de fato, a partir de uma perspectiva eterna e divina, mas viver a realidade da vida. Não é uma autoabnegação, mas também é um assumir do propósito. Nós somos chamados em Jesus a vivermos a missão de servir uns aos outros e dessa forma glorificarmos a Deus. Glória a Jesus. Pastor Rômulo, dentro dessa tua fala, então, Jesus ele não teve por usurpação ser, embora era. Uhum. E o primeiro homem, Adão, ele quis ser, né? Uhum. Na tentação, né? E ele diz, estando em forma de Deus, algo glorioso aqui que talvez nós teríamos que pensar juntos. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, sendo Deus, estando dessa forma, aqui nós estamos falando não apenas de uma aparência, isso é bem importante, em essência, Deus, ali ele já decide viver a realidade humana, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia a realidade. Por isso que trata de voluntariado aqui, né? Humilhação voluntária. Sabendo o que vai acontecer, eu vou assumir. Por causa de pecadores, isso é glorioso. Isso é realmente humilhação, que é uma disponibilidade para cumprir o propósito. Não é uma negação do ser. E Jesus não deixou de ser Deus. Mas é uma disponibilidade para servir o propósito. E por isso que no contexto é preferir os outros. Sabe? Os outros são importantes, porque Jesus fez isso por nós. Então, quem somos nós para não cumprir esse chamado? Aí definimos a graça como um favor imerecido, porque ele fez isso
por nós que não merecíamos, né? Isso é muito lindo de olhar. Verdadeira submissão. Purinha. Então vamos lá. Esse esvaziamento, ok, a submissão, pensamos, né? Claro que o assunto é vasto e ele não se esgota nesses comentários. O terceiro subponto, volto contigo, professora Thelma, a obediência sacrificial até a cruz, né? Sacrificial até a cruz. Desde a concepção, eu estava lendo até no livro de apoio, desde a concepção no ventre até a cruz, Cristo, ele se submete voluntariamente, ele se humilha. Deixa contigo esse ponto. E essa atitude, essa ação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi primordial, importantíssima, para que esse propósito viesse, porque ele foi tentado, como a palavra do Senhor diz, que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em tudo, em todos os aspectos, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual, Jesus ele passou por tentações, mas em todo tempo ele se manteve firme, fiel e obediente ao Senhor e ao plano verdadeiro que o Senhor Deus já havia estabelecido para ele desde antes, porque a palavra também diz que antes da fundação, o cordeiro já estava preparado. Ou seja, quando Adão e Eva vão ali de fato transgredir, Adão vai transgredir, vai pecar no jardim, Deus não foi pego de surpresa. Ali naquele exato momento, o nosso Deus ele já começa a colocar em prática um plano que ele já havia preparado, antes mesmo da fundação do mundo. E esse plano perfeito de salvação incluía o quê? A vinda do Senhor Jesus. Mas Jesus não poderia vir como espírito. Ele precisaria vir como homem, em carne, sujeito às mesmas paixões e aos mesmos medos e passar por todo o sofrimento que ele passou e humilhação, mas mesmo assim ele foi obediente. A obediência de Jesus ela foi plena, desde a encarnação até o Calvário. E por causa dessa obediência, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi recebido ao céu, ele foi exaltado por Deus, está à destra do Pai e está hoje intercedendo por nós e ainda mais, em breve, ele voltará para nos levar para sempre. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo vai falar, né, que essa condição de Jesus foi a mais humilde de todas. A forma mais humilhante de todas foi a condição como Jesus morreu e também a forma como Jesus viveu. Porque ele não tinha uma casa, como alguns falam por aí, porque ele era carpinteiro. Ele viveu da forma mais humilde. E o apóstolo Paulo ele vai corroborar conosco, falando aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 8 também, está aí na lição, você pode acompanhar conosco, no tópico de número, no subtópico 3, do tópico 1, 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 9, que vai dizer assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele era riquíssimo, ele né? Sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então nós vemos que por detrás de toda essa obediência havia o quê? O verdadeiro amor. O amor que sustentou o nosso Senhor Jesus para que ele pudesse obedecer até o fim. Glória a Deus, professora Thelma. E você citou ali, muito interessante, quando você traz a questão do que ele foi tentado, né? Hebreus 4, eu até fiz uma busca rápida aqui, 4:15 ali, diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas muito pelo contrário, um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, né? Então essa colocação é muito linda. E aí outro versículo que me chamou a atenção na lição, e eu tinha separado ele aqui também, você citou, e eu gostaria que você repetisse ele, que é o 2 Coríntios 8:9. Por favor, repita ele para nós, porque é rico esse versículo. Riquíssimo, porque diz assim, não digo, 8:9, né? Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora que ele não é só Jesus, porque Jesus é o Jesus homem, Cristo é o Cristo exaltado. Né? Então nós não podemos só Jesus, tem que ser Jesus Cristo.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, que somos nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha só, pastor Rômulo, eu vou contigo agora nesse versículo. Que dá a impressão desse jogo de palavras, né? Sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que nós pudéssemos nos enriquecer. Eu deixo contigo a abertura desse contexto. É muito profundo essa relação entre divindade e humanidade, né? E Jesus sendo esse mediador, esse meio que faz o homem retornar para Deus e poder ter um contato e um livre acesso a Deus. Só tinha um jeito disso acontecer, né? Então, o fato de Jesus ter toda a glória, todo o poder, toda a divindade, ser Deus, ser eterno, agora vivendo uma realidade humana, mas entrando na história e convidando e dando ao ser humano possibilidades, legitimidade e direito de usufruir com uma herança junto com Cristo, sendo co-herdeiro daquilo que é eterno. Ter todo o poder e se fazer homem, sendo Senhor se fazendo servo. E, além de tudo, transformando o ser humano de pecador em filho. Qual é a riqueza maior? Pensar que vamos participar dessa glória, que hoje participamos dos benefícios da salvação, mas de fato, novo corpo, novo céu, nova terra, para sempre com o Senhor. Esse resgate, mas essa nova condição, esse novo estado, isso é glorioso demais. E permita-me dizer algo importante aqui. Veja, nós estamos falando de uma obediência que leva à cruz. E esse é o estágio máximo da humilhação. Então, pensamos em Jesus sendo Deus, pensamos em Jesus se esvaziando, agora privando desses direitos, tomando uma forma de homem, vivendo a realidade humana, essa autoabnegação, esse esvaziamento, dão da glória, mas não utilizar-se para benefício próprio. Viver a realidade, mas agora estamos falando da pior morte. A morte de cruz, de um sacrifício, de uma morte real. E a forma como ele é condenado, o que a cruz simbolizava, como ela era usada pelo Império Romano, a vergonha, o escândalo que causava uma mensagem de um Salvador morrendo numa cruz, com uma condenação. Isso era uma mensagem extremamente absurda para os ouvintes. Parecia loucura. Mas ele aceitou não apenas ser homem e viver nesta forma, mas ele aceitou morrer e uma morte de cruz. E o destaque aqui é que nós estamos falando de crucificação. Era o máximo que poderia chegar. Jesus tem que ser agora vilipendiado, humilhado e passar por todo o processo, mas assumir uma cruz, tomar uma cruz, que é um convite que ele fez para os seus seguidores, passar pelo sofrimento, sendo que a qualquer momento ele poderia eliminar a dor. E isso tem a ver com esse autoesvaziamento. Ele poderia parar naquele momento, poderia impedir os cravos das mãos, poderia fazer o que algumas religiões de forma equivocada acham que ele fez. Tentando dizer que ele não morreu, que não pode ser real, que ele não pode ter encarnado, que ele não pode ter vivido como homem. Mas aqui nós estamos estudando uma doutrina central bíblica. A humanidade, a encarnação é uma realidade, e é isso que chamamos de autoesvaziamento. Sem deixar de ser Deus, a qualquer momento ele poderia parar tudo isso, mas ele vive como homem, ele é humilhado, ele passa por humilhação, ele morre e morre na cruz. O sangue de fato pingou. Jesus, agonizante na cruz, nos lembra do que é o maior amor, o fato de dar o seu filho para morrer por nós, sendo pecadores. É essa entrega voluntária, mas essa realidade do sofrimento, dessa humilhação que faz o sacrifício de Jesus ter poder para transformar a nossa realidade humana. Não é um Deus distante do sofrimento, nós estamos falando de um Deus próximo, real, imanente e que humilhou-se ao ponto de chegar a uma cruz. Aqui estamos no máximo do que é a humilhação. Mas veremos logo após que isso tem um propósito redentor e que a cruz não é o final.
Há algo glorioso aqui. E só Deus poderia ter escrito uma história através da cruz. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, né? Que maravilha. Então, professor, caro professor, você que nesse domingo vai ministrar a aula, pegue esses pontos, essas dicas, são muito importantes para o enriquecimento do conteúdo da sua aula para esse próximo domingo. Encerramos então Filipenses 2. Vamos para o segundo ponto, lembrando, é importante, nós estamos falando da obra do Filho, dentro de uma temática central que nós chamamos da lição, que é a Santíssima Trindade. Nós estamos falando de Trindade, gente. Não podemos esquecer desse tronco central que é a temática. Hoje, especificamente, falando da obra do Filho, a doutrina da salvação, soteriologia. Ok, mas não podemos fugir desse foco. A obra redentora do Filho, que é o segundo ponto. Vamos partir para Hebreus. Os sacrifícios, pastor Romo, professora Thelma, na antiga aliança, tinham um apontamento, né? Eles eram como sombra, nós aprendemos isso. E nós vamos trabalhar 3 subpontos importantes, que o primeiro vai ser a ineficácia do sacerdócio levítico, o segundo subponto, o sacrifício único e suficiente, e o terceiro subponto, a substituição vicária. Pastor Rômulo, no primeiro subponto, eu falei que era a antiga aliança, os sacrifícios apontavam para Cristo, eram sombras, mas ele já começa dizendo da ineficácia do sacerdócio levítico, né? Mas apontava, né? Sim, nós temos que lembrar que a realidade do pecado do ser humano o levou a uma condição de afastamento de Deus. E esse afastamento, ele é em todos os sentidos. Os resultados foram maléficos. Ele rompe com Deus, rompe com si, com o próximo, com a criação. Ele entra num processo de morte, né? E, consequentemente, para se relacionar com um Deus santo, ele precisará de um meio de aproximação. É impossível um Deus santo e justo se relacionar com pecadores. E aí Deus dá ao ser humano a oportunidade dele se aproximar de Deus e desenvolver com ele um relacionamento. E a ferramenta para que o ser humano pudesse se aproximar tinha a ver com sacrifício, morte. Tudo pela consequência do pecado, mas não esqueça, é uma providência salvífica de Deus. Mostra que Deus não abandonou um plano redentor, que o seu projeto eterno de salvação está em ação agora. Alguém precisa morrer. A realidade da morte, do pecado, trouxe esse estado. Precisa haver uma provisão agora salvífica, um método do ser humano se aproximar. E aí vem as relações dos sacrifícios. E entre sacrifícios, rituais, celebrações e festas, havia um que era essencial para a relação com Deus. Uma vez por ano, o líder máximo da religião judaica e do culto a Deus, que era o sumo sacerdote, entrava e oferecia, usando sangue de animais, a Deus um sacrifício em lugar da realidade humana e pelos pecados, tanto do sumo sacerdote, que também era um ser humano falho, como de todo o povo. E esse era um dia vital na espiritualidade deles. Agora veja, um homem pecador tendo que derramar um sangue para que o ser humano pudesse ter acesso a Deus. Mas um homem pecador e o sangue de animais são realidades limitadas diante da santidade de Deus. Porque tanto o sumo sacerdote, que é um ser humano, como os animais, tudo foi afetado pelo pecado. Mas Deus dá uma provisão. O que estamos querendo dizer? É uma provisão parcial. Agora, esse sangue é um sangue para cobrir. É um sangue em oblação derramado para que pudesse haver uma cobertura sobre os pecados, uma propiciação dos pecados, na linguagem bíblica, teológica bíblica. Então, o sumo sacerdote entrava para fazer essa propiciação pelos pecados, né? Mas Hebreus traz algo extraordinário, escritor. Capítulo 9, versículo 25. Olha como é que ele enxerga o fato de ter que repetir isso todo ano. Né? Sem contar os sacrifícios que tinham que ser feitos mais semanalmente, tinha que estar no Shabat, tinha que trazer diferentes tipos de sacrifícios, fora todo o sistema ritualístico para o homem tentar se comunicar com Deus.
olha como é que ele observa o fato de ter que ser repetido isso. No capítulo 9, versículo 25, diz assim o escritor: não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu por uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Então veja, esse sacrifício era ineficaz. Ele tinha que ser repetido. Ele não era suficiente. Então precisava de um sacrifício único que fosse suficiente. Como um ser humano, como um sumo sacerdote, com sangue de animal, vai conseguir oferecer um sacrifício único? Porque o povo não deixava de pecar. O sacrifício tinha que ficar sendo repetido. Então tem que ser um sacrifício de alguém que fosse humano, porque o pecado entrou pelo homem, mas que não tivesse pecado. Por isso, o sistema levítico ele é providencial, ele é importante, mas ele é limitado, ele é parcial, só serve para cobrir. Ele não consegue aniquilar o pecado, ele luta pelo pecador, mas sem transformar o pecador. Então os sacrifícios precisam ficar sendo repetidos. Nesse sentido, o sistema levítico ele é inferior. Essa antiga aliança ela é inferior à nova aliança, como o profeta Jeremias profetizou, uma aliança que agora os escritores hebreus chamam nesse capítulo 9, e que foi um tão importante texto lido aqui na nossa leitura, ele é superior, porque ele acontece uma vez só, de alguém sem pecado. Então, Jesus, num único ato e sacrifício, como não tinha pecado, faz o sacrifício perfeito e agradável a Deus. Por isso, Jesus, como acabamos de ler, não precisa ficar repetindo o sacrifício. E também nos livra da necessidade de qualquer outro tipo de sacrifício, seja não somente pela salvação, mas para agradar e cultuar a Deus. Agora, em vez de ficar levando, nós oferecemos o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo. Ele está disponível para Deus agora. Nós nos entregamos para Deus. E não precisamos mais nos preocupar com a salvação, porque ela é um ato favorável feito por um sacrifício perfeito. Mas não é só a questão tão importante que estamos colocando aqui, do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, e Jesus agora vai ser esse sumo sacerdote. Ele vai ser um tipo, um modelo que aponta para Jesus. É mais que isso. Veja, havia um santuário, havia um local. E é isso que eu gostaria que você observasse comigo aqui nesse primeiro subponto colocado pelo autor. Ele diz: o santuário terreno era uma sombra, Hebreus 8:5. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Ainda usando o livro de Hebreus, o capítulo 8, versículos 1 e 2. A entrada, guarde isso, única de Cristo no santuário com o seu próprio sangue, nos assegura uma, aí se você quiser sublinhar, aqui está o segredo, eterna, contínua redenção. A redenção é uma realidade porque o sacrifício foi perfeito, mas não podemos esquecer do segundo ponto, e ele é pouco pregado. Jesus entrou, lembra? Ele entra como aquele que derramou o sangue. Ele entra como aquele que é o sacrifício. Tanto que no livro do Apocalipse, constantemente ele é chamado do quê? Do Cordeiro. Veja, a figura é lembrada do sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que assenta-se no trono. É alguém que fez um sacrifício e entra agora nesse santuário. No santuário maior. Então, se o sumo sacerdote é uma figura de Cristo, que agora ele vai poder oferecer um sacrifício, veja, o santuário também é uma sombra. Jesus está entrando no céu. E aí conclui muito bem aqui o autor, colocando assim: por ser imperfeito, precisava ser repetido, né, e feito por um ser humano, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. E aí eu preciso pedir a permissão só para destacar algo importante. O sacerdócio levítico foi substituído. Ele é inferior, porque Jesus derrama sangue e entra no céu. O que estamos querendo dizer na prática? Irmãos, a gente entende o sentido da palavra que as pessoas usam quando chama cantor de levita, né? A gente entende esse linguajar, sabe que tem um bom sentido, que a ideia é disponibilidade no culto, serviço no culto, mas não existe mais levita na nova aliança.
né? E não existe mais ministério e sacerdócio levítico. Ser alguém que canta, o que nós chamamos de ministro de louvor, quem canta, quem oficia, quem toca, não é um levita. Tá? Talvez dá uma levitada às vezes, tá? Mas ele não é um levita, ele não é judeu, ele não pertence a essa família, ele não está na antiga aliança, e o sistema sacrificial, o sistema levítico e também esse sacerdócio levítico já foi substituído. Por isso nós não precisamos mais voltar às festas judaicas, aos utensílios judaicos, à linguagem judaica. Eu sei que existe uma boa intenção, a gente não precisa ficar corrigindo todo mundo, a gente está aqui para aprender junto. Tá? Eu sei que a gente chama púlpito de altar, eu sei que a gente tem uma linguagem que a gente usa com um bom sentido, com um bom propósito, mas já que a Escola Bíblica Dominical, essa revista, a nossa intenção do programa, de nos reunirmos todo domingo de manhã, é crescermos em graça e conhecimento, nós precisamos ter um cuidado, porque nós estamos numa nova aliança superior, e estas linguagens já não fazem mais parte da nova aliança. Por quê? Por causa do propósito, não é só uma questão de linguagem, de cultura, é que não faz mais sentido. Sistema levítico, levita e sistema sacrificial, sacerdócio levítico já foi substituído. Nós estamos em Cristo. Todas as festas, sistema sacrificial, sacerdotal, levítico e sacerdócio levítico já foram substituídos. O santuário, a tenda, e toda a ideia de tabernáculo agora, tudo aponta para Jesus. Jesus é superior, nós estamos em Cristo, não no sistema sacrificial levítico. Nós não estamos em Levi. Nós não precisamos agora ir para um templo em Jerusalém, oferecer sacrifício e um sumo sacerdote entrando. Então, nós não somos levitas. Nós adoramos em espírito e em verdade, somos filhos por adoção, somos agora um povo adquirido e pertencemos à igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Somos filhos de Deus pela fé. Essa é a nossa identidade. Então, agora fechando, o sistema sacrificial foi substituído, não precisa mais ser repetido. A morte de Jesus é suficiente, agradável a Deus e transformadora. Glória a Jesus. Você citou o 9:25 de Hebreus, que é, eu vou contigo agora, professora Thelma, que é base, né, para o próximo subponto do sacrifício único e suficiente, porém é uma sugestão de leitura também do 10, capítulo 10, 1-4, o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Há um texto já sido muito bem colocado por ti, pastor Rômulo, nas palavras, mas é o 9:12 de Hebreus, que diz assim: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue. Está falando do sangue de Cristo. E aí então a gente olhou dentro do que o pastor Rômulo traz de ensinamento sobre essa ineficácia, repetido. E agora, professora Thelma, o sacrifício de Cristo ele é único e suficiente, não precisa mais de repetição. Não precisa mais. Os sacrifícios no Antigo Testamento, ele era um ato indispensável no culto, né? Devido à tamanha importância que tinha. No Antigo Testamento, nós vamos ver ali em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ali em Levítico, nós vamos ver os sacrifícios que Deus falou para o povo fazer através do sacerdote, ali no tabernáculo. Nós vamos ver que no capítulo 1, nós vamos ver o sacrifício que era do holocausto, né, que usava bode, carneiro, boi, pomba, e o propósito era o quê? Era um ato voluntário de adoração, expiação pelos pecados involuntários em geral, expressão de devoção, compromisso e completa entrega de Deus. A tipologia, né, desse sacrifício era Cristo, o nosso sacrifício perfeito que se entrega voluntariamente. E assim, nós vamos ver 5 tipos de sacrifício. Nós temos aqui também de oblação, que é a oferta dos manjares, que eles levaram, que era o ato voluntário da adoração e reconhecimento da bondade de Deus, compromisso completo, entrega a Deus. E nós vamos ver que a tipologia disso destaca aqui a perfeita humanidade de Cristo e ressalta a entrega, né, da sua vida.
que ele se entregou por todos nós, por toda a humanidade. E também temos o sacrifício da paz, que é a oferta da paz, que poderia ser qualquer animal sem defeito, tomado por rebanho, variedade de bolos, né? E o propósito desse sacrifício era um ato voluntário de adoração, de ação e comunhão, e incluía também uma comida de toda a humanidade. E a tipologia disso, apontando para Cristo, era, né, Cristo, mediante a cruz, restaurou a comunhão do crente com Deus. Ele é a nossa paz, fez cessar a guerra. Como ele vai falar lá em João capítulo 14, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E nós temos também aqui o sacrifício que era oferecido para perdão dos pecados, que, para resumo, né, o sacerdote e a congregação, como o pastor Rômulo já falou, para os líderes e para qualquer pessoa do povo, para os pobres e para os muitos pobres. Para cada um desses, né, tinha um tipo de animal. Para os muitos pobres era uma efa de flor de farinha, para os pobres eram os pombos e as rolinhas. E nós vamos ver aqui que a tipologia que aponta para Cristo é: Cristo padeceu fora da porta. Aqui está registrado em Hebreus 13, no capítulo de número 10, no nosso Novo Testamento. E o último é o sacrifício da restituição. E vai falar que esse sacrifício era apenas somente um carneiro, que podia ser sacrificado ali para expiação dos pecados involuntários que requeriam restituição, limpeza da imundícia e fazer restituição e acrescentar. E nós vemos aqui que isso aponta para um Cristo mediante o seu sacrifício, que pagou todos os pecados atuais dos crentes, quer voluntários, quer involuntários, como o profeta Isaías vai falar no 53, que verdadeiramente, né, ele levou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa dor. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento esses sacrifícios, eles eram feitos repetidamente, era extremamente necessário, né, trazido por Deus para o povo, mas agora vem o nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, para se sacrificar, né, como cordeiro mudo que veio, e diante desse sacrifício, como a palavra do Senhor vai dizer, ele se sacrificou uma única vez, que no grego quer dizer hapax, indica que não há mais necessidade de repetição, ou seja, Jesus, ele veio, ele se deu por nós, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele vai falar isso para todos nós, se sacrificando para eliminar qualquer outro tipo de sacrifício, qualquer outro tipo de ritual, e abrindo a porta, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 27, 51, que quando ele diz lá, Pai, está consumado, né, o véu do templo se rasga. Havia-se o véu no templo, na tenda do tabernáculo, que impedia o povo de acessar o Santo dos Santos, ali somente o sacerdote que tinha esse acesso. Agora Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, está de braços abertos na cruz do Calvário, está expirando, está falando para Deus: Pai, está consumado, acabou. Não precisa mais agora de rituais, porque eu estou me entregando, eu sou o sacrifício vivo, pleno, verdadeiro, real, para que agora viesse aniquilar todo o sacrifício e todos agora pudessem, todos, involuntário ou voluntariamente, todo o pecado fosse aniquilado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vemos que, por isso que o apóstolo, o escritor a carta aos Hebreus vai dizer, lá em Hebreus, até marquei aqui Hebreus 10, 10, para nós lermos aqui, que diz que na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, uma única vez, sem necessidade de repetição. E nós hoje somos salvos mediante a graça, e é gratuita a salvação, essa fé que nós temos no Senhor, porque é o dom gratuito de Deus vindo pelo sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Acho que podemos usar uma expressão: o sangue de Cristo tem poder. Tem poder. Glória a Deus. Eu acho até interessante, estava pensando agora, não tinha nem percebido isso lendo a lição. Foi tão bem explicado pela professora Thelma, e eu estava lembrando que talvez confronte essa ideia da religião popular, de que Jesus, em cada culto, né,
eles usam um termo próprio, não quero desrespeitá-los, mas é como se ele tivesse que morrer em cada celebração, né? Como se fosse necessário isso. E parece-nos que isso confronta essa ideia bíblica de um sacrifício perfeito e uma entrada no santuário celestial intercedendo por nós, nos representando diante de Deus. Essa ideia de que Jesus tem que morrer em cada celebração, ela torna ineficaz o sacrifício de Jesus. Porque ele é único, ele é poderoso, suficiente, né? E foi feito já uma única vez, dando esse... E já entrou no santuário, não tem mais nada. Dando esse acesso para nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, né, em Romanos 12, né, rogo, pois, irmãos meus, né, pela compaixão do nosso Deus, que apresenteis, né, o nosso corpo, o sacrifício vivo. O ato de celebração. O culto tem uma outra ideia, né? Jesus já fez isso. Agora, nós, como corpo de Cristo, oferecemos o corpo ao Senhor com disponibilidade, como um culto racional. E não mais essa ideia de que Jesus tem que ficar morrendo de novo. Ele já morreu. Na verdade, ressuscitou. Nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para adorar, inclusive, um Cristo vivo. Deveria apontar para isso, né? Como isso precisa pegar essas aplicações da lição para o nosso dia a dia e para a realidade. E de repente, ouvintes que estão aqui sintonizados conosco e estão tendo uma aproximação com a Bíblia, começam agora a aprender a palavra de Deus e ter uma nova forma de cultuar Deus. Porque que glorioso tudo isso que nós estamos aprendendo. Não precisa mais de sacrifício, não preciso mais levar animais, então não preciso de oferenda. Eu não preciso de rituais, ferir o meu corpo, como algumas religiões imaginam, sabe? Não preciso disso. Também não dependo de um equilíbrio com a natureza. Não, é um sacrifício perfeito. Exatamente. Isso é glorioso, isso é libertador. Não preciso mais de um intermediário humano que é falho tanto quanto eu para interceder por mim. Não preciso esperar o tempo, pequei hoje, só quando tiver a festa, quando tiver o culto para mim. Não, eu posso agora dobrar os meus joelhos. Só diante de um líder, um sacerdote que vai poder liberar. O texto bíblico diz que Jesus, ao morrer, o véu se rasgou, né? Nos deu livre acesso. Ou pior, ficar esperando depois da morte que seja punido e pago com fogo os meus pecados. Olha como isso resolve muitas ideias populares, e às vezes até com muito respeito quero dizer isso, pessoas que com crença, realidade, tentam entender a fé assim, mas acabam utilizando de forma equivocada. Esse sacrifício é poderoso. E tornando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, esse ato tão extraordinário, um jugo na sua vida. Porque ele vive ali subjugado por uma ideia errada. Jesus manda lançar sobre ele, tomar o jugo dele, o fardo dele, e a gente acaba pegando um fardo, né? Mas, em suma, o Calvário é suficiente, né? Glória a Jesus, por isso que coisa linda, que profundidade, isso é muito bom. Caro, você que nos assiste, aproveite o máximo essa lição. Pastor Rômulo, vou já aproveitar a sequência contigo aí, pensando na obra redentora do Filho, sobre essa substituição vicária, né? Se pôr no lugar do outro, né? Vou deixar contigo. Já tinha essa ideia no Antigo Testamento, como foi expressa agora pela professora Thelma, de sacrifícios, de substituições, de entrega, de culto, de adoração e de sacrifício por si, pecados e pelo povo. Já tem essa ideia, né? Então, alguém ser entregue em lugar de, né? Essa ideia de substituição. Agora, tanto o apóstolo Paulo, na sua teologia, na sua soteriologia, como os escritores das cartas gerais, como, por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus, eles vão usar esses termos com essa cabeça judaica de sacrifício, do culto do Antigo Testamento. E aí, agora, essa aliança superior, esse acordo, essa nova aliança agora feita no sangue, ela é feita no sangue, e nós celebramos isso quando ceiamos, porque recordamos que Jesus morreu em nosso lugar. E aí, de novo, estamos afirmando que, de fato, ele nunca deixou de ser Deus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele vai à cruz, derrama sangue e assume a humanidade e o ônus trazido pelo pecado. Não apenas vive como homem, mas na cruz ele carrega os pecados da humanidade. Então esse vicário é o que leva à expiação. Só pode ser um sacrifício expiatório porque ele morreu em nosso lugar. Só é um sacrifício único e aceito por Deus porque alguém em nosso lugar, sem pecado, morre agora. Então, crendo nele, estar em Cristo, ou como veremos daqui a pouquinho, em o nome de, é algo muito profundo.
estar em Cristo é como se ele está me revestindo na linguagem paulina. Ele está sem pecado. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo. Eu me achego a Deus em Jesus. Por isso o Pai me aceita. Por isso nós temos o hábito, a você que está nos assistindo, de orarmos em nome de Jesus. Significa representado por Jesus, na pessoa e na obra de Jesus. Então, essa morte substitutiva, vicária, é que ele morre em meu lugar. E porque ele é sem pecado e ele não pecou, então é um sacrifício perfeito. E veja, essa morte sacrificial nos lembra de algo que eu gostaria de destacar aqui do autor. Ele diz assim: o pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Ou seja, a realidade do pecado, a consequência do pecado, nos afastou de Deus. Agradou a Deus morrer Jesus. Jesus vai ter que levar sobre si enfermidades, dores, nosso pecado, rasgar a cédula, assumir essa forma humana aí, morte de cruz, porque de fato nós pecamos e o pecado não pode ser ignorado. Ele é destrutivo, ele leva o ser humano à condenação, ao afastamento de Deus, ou, na linguagem bíblica, à morte e morte eterna. O ser humano é condenado. Ele nasce sob a influência do pecado, ele vive sob a influência do pecado e o pecado é destrutivo. O pecado não é apenas uma quebra de lei, também é uma quebra de lei, mas é um estado do qual o ser humano se encontra, um estado pecaminoso, que ele depende de um salvador externo que tenha morrido em seu lugar e feito um sacrifício para salvá-lo. O que estamos afirmando aqui é que, além da realidade da destruição do pecado, é impossível o homem salvar a si mesmo. Precisa ser uma morte vicária. Deus teve que pegar o seu justo juízo, ou na linguagem veterotestamentária, a sua santa ira, e colocar sobre Jesus. A penalidade veio sobre Jesus. Foi imputado sobre Jesus. Foi enfermado. Jesus assume esse ônus que estamos comentando da realidade dos efeitos do pecado. Ele é uma realidade, e por isso essa morte vicária também é, em uma outra colocação, essa morte sacrificial que foi colocada aqui. É um sacrifício, é um sangue derramado, é uma substituição para que agora eu seja aceito por Deus. Possa, na linguagem de Romanos 5, ele vai colocar que agora justificado, aceito e tratado como justo por causa de Jesus, pela fé, ele diz: eu tenho livre acesso a Deus. Agora não é mais como estamos vendo um sumo sacerdote atrás de uma grande cortina num lugar específico. Não. Agora nós somos sacerdotes reais. Agora nós nos aproximamos, agora nós somos filhos, agora temos livre acesso, porque Jesus em nosso lugar nos religa a Deus. Por isso que só é possível ir a Deus através de Jesus, por meio de Jesus. Por isso ele é, na linguagem de Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, o único mediador. Por isso ele é o que está escrito em Atos, o único nome através do qual podemos ser salvos. Então não adianta usar um outro mediador, uma outra forma de salvação, ou tentar através de boas obras, boa consciência, salvar a si mesmo. Jesus é aquele que nos substitui. Só através de Jesus somos recebidos pelo Pai. E aí ele coloca em Cristo o Cordeiro de Deus, a substituição, e eu queria destacar para você, sublinhar aí na sua revista, e você, professor, trazer isso para os alunos. Se você tiver um quadro, um lugar que você possa escrever, você pode colocar essas duas palavras que são essenciais para essa lição. Veja, a substituição é, primeiro, perfeita, mas depois definitiva. E ele está se baseando no texto bíblico de Hebreus 9:26b, que diz: na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que nos resta? Adorar a Deus e glorificar a Deus. E eu peço a permissão para terminar lendo aqui uns versículos de Hebreus 10. Eu sei que a gente está voltando tanto a esse texto, mas é porque Hebreus 10 é a ideia de que o sacrifício de Cristo é definitivo. Então, olha lá. A lei traz apenas uma sombra, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então veja, a professora Thelma colocou muito bem, os sacrifícios era um ato de culto, mas é aquilo que eu tinha colocado alguns pontos atrás. Ela não mudava o pecador.
ela não transformava. Ela era uma possibilidade do ser humano cultuar a Deus. Mas ele continuava nessa realidade. Como Jesus fala no Sermão da Montanha, entre Mateus 5 e 7, cumprir a lei resolve ali fora, mas não resolve lá dentro o pensamento, a intenção, o coração. O ser humano precisa ser transformado. Ele vai precisar morrer, vai precisar passar pela cruz com Cristo e ressuscitar. Ele vai ter que ter uma nova vida. É necessário que ele nasça do alto, nasça de novo. Ele precisa disso. Então veja, os sacrifícios, mesmo repetidos, que era para adoração, não conseguiriam aperfeiçoar ele para o culto. Agora o versículo 2. Se pudesse fazer isso, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, versículo 3, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Ou seja, eles serviam para dizer assim, ó, eu sou pecador e preciso de Deus, eu sou pecador, de novo vai ter que ser feito um sacrifício. Mostrava a realidade. Ou na linguagem de Paulo, lá em Romanos, você pode pegar o capítulo 7, a lei é boa, mas é nós que somos mal e ela deflagra e conta que a gente é mal. Agora veja a continuação. E aqui nosso coração se enche de esperança. Olha o que diz sobre a lei. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ele não tira. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Olha só. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus morre em nosso lugar e nos dá uma condição. A morte vicária, morrer em nosso lugar, nos leva a assumir junto um lugar de Jesus. Olha aqui, espelhamento, que eu queria pedir licença que não foi colocado pelo autor, mas é incrível e a gente pensa pouco. Jesus assume meu lugar, me convidando para assumir um lugar dele. Diz o escritor aos Hebreus que eu vou ser co-herdeiro com ele das promessas do Pai. Maravilha. O filho unigênito me leva a ser filho adotado. Isso é glorioso. Glória a Deus, que profundidade desse assunto, né? A você que nos assiste, lição de número 7, a obra do Filho. Pensamos na humilhação voluntária do Filho, pensamos também na obra redentora do Filho, e agora nós vamos para o ponto 3, e vamos pensar sobre a exaltação gloriosa do Filho, pensando lá em Filipenses 2, né, 9 em diante, né? Recebido à destra do Pai, um nome acima de todo nome, e a soberania universal e o retorno triunfal. Professora Thelma Guedes, vamos para o primeiro subponto, recebido à destra ou à direita do Pai. Nós tratamos de um Cristo que se humilhou voluntariamente, nós tratamos de sua obra, do poder do seu sangue, do seu sangue remidor, mas agora nós vamos pensar nesse Cristo que após tudo isso, agora ele está à direita do Pai. E só poderia ser completo se houvesse essa exaltação, porque a missão do Senhor Jesus Cristo, ela se inicia aqui na terra, né, com esse sacrifício vicário, doando-se no nosso lugar, né, cumprindo com a lei, porque a lei ela apresenta o pecado, mas ela não tem como nos dar graça para vencer o pecado. Precisava vir Jesus Cristo para que, mediante o seu sacrifício, nós tivéssemos acesso à graça. A graça que é essa força capacitadora que nos ajuda, nos auxilia para que nós venhamos, de fato, em Jesus Cristo, vencer o pecado. Então, essa exaltação, ela é o ápice do plano também do nosso Deus para o Senhor Jesus, porque a obra se inicia aqui, mas ela também tem uma extensão na glória. Ela tem também lá o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também tinha e continua tendo essa missão lá no céu. Primeiro, de ser o nosso intercessor, aquele que está intercedendo por nós ao lado do nosso Deus. E segundo, ele precisa retornar, porque ele fez essa promessa. Em João 14 ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E ele não poderia de outra forma ir para o céu se não fosse pela exaltação, porque ele saiu do céu para a humilhação, mas ele é Deus.
ele precisaria voltar. O comentarista, o teólogo Thomas Koch, vai dizer assim: e tendo cumprido sua obra de expiação dessa maneira humilde, obediente e sofredora, Deus, seu Pai, como recompensa de tudo isso, de acordo com seus desertos, o exaltou gloriosamente, não avançando com ele a um estado de maior felicidade essencial, perfeição ou glória, do que ele possuía antes, mas como Deus, que não admite acréscimo, mas levantando-o como homem dentre os mortos, recebendo-o para a glória, colocando-o à sua própria maneira, destro, e dando-lhe domínio universal como mediador, e para recomendá-lo pelos motivos mais carinhosos para o nosso reconhecimento dele como tal. Ele lhe concedeu, em sua capacidade de ofício como seu filho encarnado, um novo título de autoridade e honra, incomparavelmente superiores a qualquer outro nome, dignidade ou autoridade, seja qual for, entre anjos ou homens, sim, grande demais para qualquer mera criatura vestir ou digna de ser, mesmo o nome de Salvador e o Senhor constituído entre todos. Então nós vemos aqui que essa exaltação do Senhor Jesus Cristo, ela só pôde acontecer porque ele, de fato, cumpriu com obediência o plano do Senhor Deus de enviá-lo à terra. Ele se submeteu à humilhação de se esvaziar de toda a sua glória, de todo o seu poderio, e vir aqui tomando forma de homem, sendo servo, morrendo ali na cruz, a morte mais humilhante que tinha, para nos redimir ao nosso Deus. Então, o escritor aqui vai dizer assim: a exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou, do grego, que diz hyperipsose, eu fiquei treinando lá em casa, né? Denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Ele reina e ele é o Rei dos Reis. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebe essa exaltação, como o salmista vai falar no Salmo 24, né? Levantai, ó portões, a sua... Eu vou ler lá certinho para mim não errar, para que a gente entenda, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, 7. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele vence. Mas para ele vencer, houve todo um trabalho e de submissão, de obediência, de persistência e de perseverança, para que ele pudesse, depois de ser humilhado na cruz do Calvário, ele ter morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e agora ele recebe essa exaltação, como nós vemos aqui em Filipenses, que o Senhor vai falar que ele deu um nome acima de todo o nome, ao qual diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, como nós vemos aqui em Filipenses, no capítulo 2 e no verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é tremendo ver, pastor Evalcir, pastor Rômulo, o final desse trabalho e desta missão do nosso Senhor Jesus, porque ele vai ser assuntos ao céu. Os discípulos, quando estavam ali com Jesus no monte, eles viram Jesus subindo, 2 anjos ali o recebendo, mas não sabiam o que estava acontecendo ali. Então ele entra no céu sendo glorificado.
acima dos anjos, se assentando à destra de Deus Pai, e agora com uma outra missão, de estar intercedendo por nós, de estar nos auxiliando e esperando o momento em que o nosso Deus vai dizer para ele: vai, meu filho, buscar a igreja. Aqueles para o qual te aceitou, aqueles pelo qual perseverou. Então eu quero dizer para você, fique firme, porque Jesus vai completar a obra. Ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens. Um Jesus que ele morreu como cordeiro, mas virá como um leão, para julgar todas as nações e nos levar para a glória. Glória a Deus, né? Que riqueza de comentário, professor Antelmo. Eu vou pegar o gancho do seu comentário que está na lição para ir para o pastor Rômulo com o segundo subponto, porque a destra de Deus simboliza autoridade, honra e soberania, glória, né? E o segundo subponto vai dizer que ele tem um nome acima de todo nome. Que nome é esse? Nome, tanto no Antigo como no Novo Testamento, carrega a ideia de caráter, essência, reputação. Deus dar um nome a Jesus que está sobre todos os nomes, lembra-nos que Jesus tem todo o poder, a autoridade e a legitimidade. Sua obra é perfeita, ele é aceito pelo Pai, obedece o Pai, cumpre a missão segundo o que estava escrito, sua missão é realizada com eficiência e por isso agora ele tem um nome mais digno. Estamos dizendo inclusive que ele é digno de culto e digno de louvor. Queria lembrar de alguns textos bíblicos. Então, falamos, por exemplo, que Jesus tem um nome que é sobre todo o nome. Estamos lembrando das profecias que falavam sobre o ministério, as promessas messiânicas de Jesus. Se você retornar lá em Isaías, capítulo de número 9, um texto muito importante, nós relembramos a soberania universal e messiânica de Jesus que foi anunciada pelos profetas. Isaías 9, versículos 6 e 7. Veja o que diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. São boas características pelo qual será chamado. Realmente o seu nome está sobre todo nome. Agora, veja a legitimidade e a extensão dele. Diz o versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas, Daniel 7, 13 a 14. Esse texto de Daniel é um texto muito forte, profético e escatológico. E é glorioso a gente pensar que Jesus carrega o cumprimento de tudo isso. E por isso ele tem um nome. Isso tinha sido profetizado a respeito dele. Então, vemos aqui o reinado, mas veja Daniel 7, 13 e 14, lá no sonho de Daniel dos 4 animais. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Veja, esse filho do homem recebe adoração. Só recebe adoração quem é Deus. Estamos respeitando o tema geral, que é Trindade. Então a exaltação, o nome, sobretudo o nome, mostra que ele é digno de culto e isso é cumprimento, inclusive, de profecia. Então quando isso incomoda rabinos e comunidade judaica, precisamos lembrar que Jesus, como o prometido, o Cristo, é aquele que é digno, sim, de adoração. Por quê? Diz, seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Bom, alguém que tem todos esses nomes profetizados por Isaías, reino, domínio, digno de adoração, seu nome é sobre todo o nome, ele é digno de tudo isso. Mas estende-se um pouco mais o nome que é sobre todo o nome. Estamos falando da autoridade e do poder agora que Jesus tem. E é Paulo, lá no contexto da igreja de Éfeso, com aqueles pensamentos que rodeavam a região em torno do rio Líquo, tão presente lá em Colossos, em Éfeso, aquela ideia de medo de espíritos que dominavam nas áreas celestiais, na natureza, de rudimentos do mundo, toda aquela ideia de cultos místicos com temor, medo, um jugo que estava sobre ele.
Paulo vai mostrar esse nome que é sobre todo nome por causa do poder que Jesus tem. Olha a exaltação de Jesus que estamos estudando aqui nesse ponto. Veja o que diz o capítulo de número 1 de Efésios, e eu queria observar com você a partir do versículo de número 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Por quê? Versículo 22 explica. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tudo está sob o seu domínio, por isso o seu nome está acima de todo nome. Então, ele é rei sobre o seu povo, ele é rei sobre o universo, e daqui a pouquinho nós já vamos ver isso aqui no próximo ponto com o pastor Ivalcir. Ele é rei sobre todo o universo, mas ele não é só rei sobre o povo e o universo, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, terminamos aqui aprendendo o seguinte, e eu queria destacar, e se você pudesse aí destacar na sua revista, na sua aula, fica uma sugestão a você, professor e aluno. Ele coloca assim: portanto, o que nós vamos aprender com tudo isso? O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé. Então não é só isso aqui. Vai dar certo em nome de Jesus, né? Não é só um símbolo de fé ou uma palavra mágica, um abracadabra. Não. Uma fonte real de autoridade espiritual. Tanto que Jesus delega à igreja o quê? A ir representando sob a autoridade de Jesus. Ele delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. O nome de Jesus tem poder porque sua obra é perfeita, porque ele venceu o pecado na cruz e venceu consequentemente o diabo e a morte, porque ele ressuscitou, está vivo e foi recebido nos céus em glória. Como foi dito, é o intercessor que entra no santuário celestial e ele também é nosso advogado. Jesus tem todo o poder, por isso oramos em seu nome, clamamos em seu nome e o representamos ainda em seu nome. E isso só acontecerá, Jesus ensinou, se sua palavra estiver em nós. Aí nós oraremos como Jesus oraria. E por isso, quando orarmos em seu nome, o Pai nos atenderá. Glória a Jesus. Pensamos então, pastor Rômulo e professora Thelma, que riqueza de comentário de vocês, recebido à destra do Pai, à direita do Pai, e o nome acima de todo nome. Caminhamos então para o terceiro subponto, desse ponto 3, pensando na soberania universal e o retorno triunfal. Filipenses, Paulo vai dizer 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O livro de apoio, e nessa lição o escritor usou muito nosso querido teólogo e irmão Hendriksen. Eu vi todo o livro, nessa lição principalmente, ele citando ele, e ele vai dar uma palavra interessante, que ele vai dizer assim: a expressão todo o joelho se dobra ecoa a profecia, você já leu, pastor Rômulo, onde o próprio Deus declara que toda criatura se curvará diante dele. E ele vai continuar dizendo: nos céus, seres celestiais e os homens que estarão redimidos, os seres humanos, na terra, ele vai continuar dizendo aqui, os seres humanos vivos e debaixo da terra, os condenados ao inferno, tanto humanos quanto os anjos e os maus demônios. Não haverá criatura que escape ao reconhecimento do senhorio de Jesus. E fala também do retorno triunfal que Hebreus, que é a leitura bíblica em classe, no finalzinho diz 9:28, e voltará para levar aqueles que o esperam. Que coisa linda! Nossa esperança não se resume somente nesse plano. Há uma esperança maior de que ele voltará para nos levar. Ele disse isso em João 14, voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, pastor Rômulo e professora Thelma, e caro amigo que nos assiste, irmão, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. O que é lindo, ele conclui aqui na lição, os anjos e os seres humanos redimidos farão essa convergência de adoração e dobramento de joelhos, eu posso dizer, com intenso regozijo. Os condenados farão isso com profunda tristeza e profundo remorso. Que alegria
podemos concluir mais uma lição. Eu disse que os comentários, eles não esgotam, tá? Eles são inesgotáveis. O assunto é muito bom. Para ficar horas aqui. Com certeza nós vamos para casa dizendo, devia ter falado aquilo, devia ter pensado nisso. É desse jeito, né? Mas louvo a Deus pela sua vida, professora Thelma. Gratidão por poder estar de volta conosco. É muito rico os seus comentários, muito importante para o programa, para aqueles que nos assistem. Nosso público gosta de uma voz feminina e sempre eles comentam isso. Pastor Rômulo, gratidão uma vez mais pela sua vida. Não posso esquecer de dizer do livro que ele trouxe aqui, Pastor Rômulo. Olha só, Cartas aos Efésios, Filipenses e Colossenses, 3 cartas, por Edward Ham e Weber de Boer. Então, segundo ele, comentários profundos. Muito exegético e faz uma colocação de Filipenses 2 precisa. Eu recomendo aos irmãos. Editora Esperança. Então fica aí a recomendação, livro de apoio é muito importante. Deixar um convite para você antes, porém, a conclusão diz assim: a obra do Filho é completa e suficiente e gloriosa, da humilhação e exaltação. Ele humilhou-se para nos salvar, ofereceu-se de sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Fica o convite para você para a próxima lição, a aula de número 8, Trindade. Vamos tratar nessa lição o Deus Espírito Santo. Esse conteúdo, Escola Bíblica Dominical JP, TV Mão Amiga, que a partir do dia 2 de fevereiro, com a TV Box com alcance muito maior, então baixa o aplicativo, vai lá na NET Claro 524, mas também pelas redes sociais você tem acesso a esse conteúdo e mais uma programação maravilhosa durante 24 horas para você e sua família. Eu vou pedir à professora Thelma para nos despedir em oração. Senhor meu Deus, te damos graça, Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo consumado na cruz do Calvário. Bendito seja o teu nome. Pela oportunidade de acesso, Pai, à salvação mediante ao seu Filho amado Jesus. Por este ensino nesta tarde, pela vida, Pai, do pastor Evalcio, pastor Rômulo, por este trabalho tão lindo da IBD, que tem, Pai, nos auxiliado no nosso crescimento de conhecimento e também espiritual. Obrigado por cada um, Senhor, que vai assistir essa aula, todos aqueles que, Senhor, serão alcançados por estas palavras, que as suas vidas sejam transformadas. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical.